Olá, gente. Professor Marcos Domingues, professor de arte. A gente está finalizando o nosso módulo sobre vanguardas europeias. Finalizando agora, porque é só o início do nosso processo de revisão para o Enem. Corre lá na nossa plataforma, corre no Instagram, né? A plataforma Gonçalves Dias, @ a plataforma Gonçalves Dias. Tem muita dica no Instagram, tem muito material para você pesquisar, estudar em casa, no celular, lá no YouTube. Vale a pena. Né? Facilita muito, gente. Inclusive na sala de aula que vocês estão precisando. Ah, professor, tem aula, tem uma prova essa semana. Dá uma olhada lá, vai, bota um fonezinho de ouvido que vocês adoram e fica só ouvindo, que isso fixa e facilita muito. No caso da gente, a gente precisa fazer uma coisa chamada leitura visual, porque a gente trabalha muito com artes visuais, em particular o construtivismo, que é uma vertente do abstracionismo. Eu preciso nortear os dois, são vanguardas importantes que ocasionalmente estão sempre, olha o paradoxo, né? Estou reforçando isso para a gente ter atenção. Estão ocasionalmente e sempre no Enem, certo? O abstracionismo, ele nasce na Rússia. O construtivismo é uma vertente do abstracionismo, só que com objetos em 3 dimensões. Enquanto o abstracionismo, ele inicialmente está no campo bidimensional, ou seja, pinturas, desenhos, ilustrações, cartazes, o construtivismo, ele começa a criar em 3 dimensões só para facilitar essa compreensão, certo? O que é o abstracionismo, professor? Quando você tem a liberdade de utilizar elementos gráficos, pontos, linhas, formas, retas, de maneira livre, abre aspas, com intenções específicas, mesmo que o observador não consiga entender, aí a gente pode chamar de abstracionismo. Na verdade, alguns estudiosos dizem que o abstracionismo é uma maneira de você falar sobre coisas sem deixar claro isso, então você vai pensar sobre elas. Nesse caso, a Revolução Russa, ela serve de pano de fundo para o surgimento do abstracionismo, que se dá na Rússia. A Rússia, a mesma que está atualmente em guerra, lamentavelmente. Então, quando a gente fala do construtivismo, que também nasce na Rússia, a gente já começa a pensar no que eu chamo de octopus. O abstracionismo, ele vai criando vários viés, vários filhos, vários estilos diferentes a partir do abstracionismo original. O material determina as formas e não o oposto, escreveu o crítico Nikolai Tarabukin ao definir o construtivismo russo, mediante a observação de alguns trabalhos de Tatlin, que foi um dos precursores, um dos principais artistas do construtivismo. Notem, o construtivismo ele é tão importante não só para as artes visuais, mas também como para a arquitetura, de maneira geral. Por quê? Porque eu sempre brinco, não vai fazer curso de arquitetura, você trabalha do conceito de construir através da repetição dos módulos e essa construção ela vai criando novas possibilidades, vai abrindo leque de possibilidades. Eu estou preso a uma forma específica? Não, eu estou preso ao material que vai me dar a liberdade de criar outras formas. É uma nova maneira de ver a arte. Considerando essas informações e a figura apresentada, julgue os itens a seguir. Bom, a seleção de materiais, ferro, estuque, vidro, asfalto, de Vladimir Tatlin, em 1914. Professor, o que é estuque? Estuque é uma mistura de tecido com barro, criando um material diferente. O estuque ele era muito utilizado para revestir paredes. No caso, aqui no Nordeste do Brasil, a gente usa uma variação de taipa, né, sem o barro, e utiliza, às vezes, capim, fibras e assim por diante, ou pedras. No caso, na Europa, se utilizava o estuque. Então, ferro, estuque, vidro, asfalto, entre outras coisas. Professor, o que o senhor está vendo aí? Bom, a questão não é o que eu estou vendo. A questão é o que isso poderia ser. Por que ele fez isso? Tem só o valor estético? Primeira coisa que você não pode fazer é perguntar. Isso é arte porque você não é crítico. E para que você tenha noção, mesmo que você tenha um senso sobre o teu valor estético, se aqui é bonito ou feio, a questão é se perguntar como isso foi feito, para que isso foi feito, qual o significado, me traz algum significado ou não. Já é o princípio da arte contemporânea beirando aí a vida de vocês. A pergunta é, o construtivismo, vou colocar certo ou errado, o construtivismo russo, do Tatlin, e o suprematismo, que é uma outra variação do abstracionismo, também russo, do Malevich, apresentam a mesma tendência surrealista, integrando mecânica, arte e tecnologia. Quando a gente fala de surrealismo, a gente fala de Salvador Dalí. Aprendi com o meu intérprete, né? E aí, Dalí, ele tem uma visão onírica dos sonhos na forma de imagens.
Isto aqui, eu acho que está bem longe um pouco da situação de sonhos. Então, nesse caso, não seria uma visão, uma tendência surrealista, mas sim uma tendência abstrata e que dê a ideia de novos valores, certo? O construtivismo nas artes visuais, era chamado de artes plásticas, negava o papel decorativo da arte e enaltecia a modernidade e o uso de técnicas avançadas. Talvez sim, talvez não, porque eu vou utilizar novos materiais para criar novas possibilidades artísticas. Então, nesse caso, está corretíssimo, né? Ele nega o papel da arte simplesmente para que seja bonito, que é o que alguns de nós ainda acham. Ai, que quadro lindo, achei lindo, vou botar na minha parede. Ele só tem efeito estético. A arte, ela é feita só para parecer bonita, ela pode questionar outras coisas, ela pode representar o teu estado emocional. Pense sobre isso. A noção de construção do construtivismo russo antagoniza com a noção de composição da arte ocidental, toda bonitinha, certinha, ao defender o engajamento ativo da arte, em vez da sua contemplação reflexiva. Para quem não entendeu, ele está questionando a seguinte situação. O construtivismo, ele te coloca a pensar sobre a seguinte situação. Uma obra tem que ser só bonitinha? Ou ela pode trabalhar o conceito de estética, mas o conceito de outras situações, inclusive das tecnologias e da reflexão crítica, ou repensar o conceito dela. Então, nesse caso, está corretíssima, certíssima. A arte deveria refletir o novo mundo industrial e adaptar formas, materiais e técnicas da moderna tecnologia, encarnando a ideia do artista engenheiro empenhado na construção de objetos úteis. Esse aqui eu vou direto, esse aqui é fácil. Com certeza, certo? Por quê? Porque nesse caso, quando a gente pensa sobre esse artista e objetos úteis, a gente está pensando no século XX com a industrialização, com a fabricação de objetos que muitas vezes se utilizam da arte e alguns deles ganham outros conceitos, como é o caso que o dadaísmo cita, o ready-made, o objeto que ganha outro conceito. Então, nesse caso, a gente tem letra E, C, C, C. Professor, o senhor falou muito de construtivismo, mas eu não consigo ver ainda o construtivismo. Essa imagem bem aqui, do monumento à Terceira Internacional, em homenagem à Revolução Bolchevique russa, que nunca foi construído, só a maquete, esteve em Moscou em 1920. É um exemplo de uma maquete de alguma coisa que poderia ser grandiosa. Tá, e na prática? Lembram de um conceito trabalhado na Torre Eiffel, do final do século XIX? Ela é pautada na Revolução Industrial e na industrialização do ferro, provando ser um material que poderia ganhar alturas gigantescas e que hoje, por exemplo, é utilizado na arquitetura, na construção civil. Ou seja, o material e as tecnologias passam a ser a base, inclusive, do processo de construção dessa nova vertente de vanguarda. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Pesquisa mais sobre isso. Um abraço, gente. Fui!